Bom, vamos iniciar aqui a aula de hoje, né, falando um pouco mais detalhado sobre as características do aço. Então, sobre a composição, né? Então, basicamente, o aço é uma liga metálica, tá? Uma mistura de materiais composta por ferro e carbono. Então, não é só ferro, não é só carbono, é uma mistura dos dois materiais, tá? Além desses dois, né, se você quiser melhorar alguma propriedade mecânica, né, ou alguma outra característica, você pode adicionar outros elementos, tá? Então, você pode querer melhorar a resistência mecânica, corrosão, dutibilidade. Né? Então, além do ferro, carbono e esses elementos especiais, existem as impurezas. Então, a gente viu um pouco no processo produtivo, né, como é que é produzido o aço, tá? Então, vem de um minério de ferro. Então, esse minério de ferro, né, ele contém algumas impurezas, alguns materiais que a gente não consegue retirar. Tá? É pouco, mas estão lá. Bom, então, sendo um pouco mais preciso, tá? Então, o que é o aço? O aço é uma liga, né, composta basicamente de ferro e carbono. Então, 99% dessa liga é composta de ferro, tá? O outro material que vai compor o aço é o carbono, e eu posso ter outros materiais especiais, tá? Então, aqui tem os mais usuais, tá? Manganês, né, fósforo, enxofre, e pode ter outras impurezas. Então, isso é um tipo de aço, tá? Existem outros, né? A gente viu aí na apresentação falando sobre o STM 572. Então, é uma composição diferente, tá? Aqui é só para ilustrar. Bom, falando ainda sobre a variação dessa composição do aço, né? Quanto maior o teor de carbono, mais resistente vai ser essa liga metálica, esse aço. Porém, né, a gente tem um problema. Esse aço ele vai ser resistente, mas ele vai ser, né, pouco dúctil, ou seja, né, vai ser muito rígido e por isso vai ser quebradiço. É como se o aço se tornasse, né, no aspecto de quebrar, como vidro. Tá? Ele é um material muito resistente, mas frágil. Algumas vezes a gente associa, né, a palavra frágil com pouca resistência, né, mas não é. Né? Frágil quer dizer um material que se quebra. Tá? Então, o aço se torna resistente e frágil, com alto teor de carbono. Materiais com boa dutibilidade, ou seja, muita deformação, eles são melhores para peças estruturais. Então, por isso que o aço com muito teor de carbono não é utilizado em estruturas. Né? É mais vantajoso para as estruturas ter peças com maior, né, dutibilidade, menor rigidez. Por quê? Né? Além de eu ter uma elevada deformação, ou seja, ela não vai quebrar, ela vai deformar muito. Então, essa deformação pode permitir uma situação de ruína, tanto que as pessoas saiam daquela edificação, quanto ainda pode permitir uma redistribuição de esforços, ou seja, né, dificulta o desabamento daquela de uma determinada edificação. Tá? Então, por isso, a gente prefere que o aço ele seja mais dúctil, tá? Além do que o aço com muito carbono, ele dificulta a soldagem. Então, na estrutura metálica, a gente vai ver que é preciso, né, fazer solda, tá? E, por isso, o aço ele tem que ser soldável. Então, ele tem que ter um limite lá de carbono, não pode ser muito. Aqui eu trago para vocês uma tabela, tá? Com a composição dos aços estruturais mais utilizados, tá? Aqui está o aço ASTM A572, né? O ASTM A36, esses são os mais utilizados, tá? Existem esses outros dois, mas esses daqui são os mais comuns, né? A558 grau B, né? A242. Então, normalmente a gente chama as ligas metálicas por esses números, tá? Cada um é como se fosse, né? É como se fosse não. Na verdade, cada um é um tipo de aço diferente. E o que é que muda? Basicamente, o teor de carbono, tá?
Então, A36, 26% de carbono, 572, 23, né? A588, 0,20, 0,15, além de outros, né, elementos que a gente chama elementos de liga, tá? São pequenos elementos, mas que vão modificar algumas características. Pode melhorar a resistência, pode melhorar, né, o desempenho à corrosão e etc. Então, aqui tem a resistência de cada um desses materiais. O A36, 250 MPa, no mínimo. A572, 345, né? E aí vai. Bom, além desses aços que a gente chama aços comuns, né, existe um outro tipo de aço que a gente chama de aço patinável. É um aço que tem uma resistência, né, bem superior à corrosão. Então, esses são alguns dos mais comercializados no Brasil e seus fabricantes. A ArcelorMittal fabrica esses daqui, tá? A588, CTS Core 400, Core 500, a Gerdau fabrica esses outros tipos de aço. Tá? Então, são aços que, comparados a esses daqui, têm um desempenho superior à corrosão. Tá? Lembrando que esses são aços estruturais. Você tem, por exemplo, o aço inox, né? Faz panelas. Muito comum você ter panelas de aço inox, mas não é um aço estrutural, tá? Então, tem características desse aço inox da panela que não, né, podem ser utilizados na estrutura. Então, esses daqui são aços patináveis, não são aço inox, são aços patináveis que vão ter essa resistência a mais à corrosão. Tá? Então, falando mais detalhadamente sobre, né, a produção do aço. Para produzir o aço, o que é que a gente precisa? Basicamente de, né, 3 materiais. O minério de ferro, que é encontrado na natureza, aqui está simbolizado por essa fotinha, tá? Da retroescravadeira. Então, aqui. O coque, que é um tipo de carvão, tá? É uma transformação do carvão. E o calcário, que também é uma pedra natural que serve para retirar as impurezas do ferro, tá? Ou do minério de ferro. O minério de ferro tem vários componentes, dentre eles o ferro. O ferro é o que a gente quer e o resto a gente quer tirar desse ferro. Então, para tirar desse ferro, essas impurezas, a gente utiliza o calcário. Tá? Então, sobre a transformação do carvão mineral em coque, né? O carvão mineral é um tipo de rocha, tá? Vamos dizer assim, é uma rocha que é encontrada na natureza, né? E sofre um beneficiamento para ser transformada em coque. Tá? Sobre o ferro, raramente é encontrado na natureza puro. Por isso se utiliza o minério de ferro, que é uma rocha que em sua composição é rica em ferro, mas existe outros componentes, tá? Esses outros componentes a gente chama de impureza, né? Então, para transformar um minério de ferro em ferro puro, é necessário fazer a sua queima. Né? E por isso, coloca quantidades, né, pré-definidas no minério, coque e calcário na parte superior de um forno especial chamado de alto forno. Na presença do calor, esses materiais são fundidos, produzindo ferro e impurezas. Tá? Então, esse primeiro material aqui é o que a gente chama de ferro gusa ou ferro fundido. Né? É o ferro que vocês, né, podem ver nos filmes, em novelas e etc. Tá? O coque, né, que é aquele tipo de carvão, na presença de um ar superaquecido, introduzido sob pressão na parte inferior do forno, queima, forma um gás e remove os óxidos do minério de ferro. Tá? O calor da combustão liquefaz o calcário, que vai ajudar na retirada dessas impurezas. Tá? Então, o que é que acontece? A gente tem aí o carvão, que vai gerar esse vapor. Esse vapor vai derreter aquele minério de ferro, vai derreter também o calcário, e o calcário, com as impurezas, sobe, fica aqui em cima, e o ferro puro desce. Tá? E daí a gente tem essa, né,
primeira purificação do ferro. Aqui em cima vai ter uma borra, que a gente chama de escória, né, que é o calcário combinado com os demais elementos, né? E aqui mais embaixo desse alto forno, a gente vai ter o ferro puro. Nessa imagem, vocês veem um corte esquemático e aqui uma representação, tá, de um forno. Como eu disse para vocês, a escória, né, que é a combinação do calcário com as impurezas do minério de ferro, é mais leve e flutua sobre o ferro fundido, ou seja, o ferro líquido. Tá? Nesse estágio, a gente chama de ferro, né, ferro fundido ou ferro gusa. Ele tem esse nome por ter alto teor de carbono incorporado. Tá? Então, aqui, o carvão na forma de coque também vai se combinar com o ferro, tá? E esse ferro com alto teor de carbono é chamado de ferro gusa, tá? Ou ferro fundido. E aí a escória, esse material mais leve, né, é retirado e hoje, né, antes era descartado na natureza, mas hoje existe vários usos, né? Pode levar para a indústria cimenteira, hoje é muito utilizado na pavimentação. E aqui tem uma foto, né, dessa escória, né, do formato dela. Essa rochazinha aqui, tá? Tem um certo teor de ferro também, né? Acaba indo um pouco de ferro, mas bem menos que o minério de ferro, e vai outras impurezas junto do calcário. Tá? Então, hoje isso é utilizado em outras indústrias, pavimentação, cimenteira e outros usos. Tá? Então, continuando, né? Aquele ferro fundido, ferro gusa, com alto teor de carbono, vejam aqui a porcentagem, tá? De 3,5% a 4%, não tem aplicação estrutural. Né? Pelos motivos que eu já falei. Esse ferro tem pouca soldabilidade, então isso é muito ruim. Né? Além disso, ele é muito quebradiço, então pode, né, pôr em risco o comportamento de uma estrutura. Então, para transformar o ferro gusa em aço, é necessário reduzir esse teor de carbono. E como é que a gente faz isso? Basicamente, a gente vai tentar queimar esse carbono, né? Oxidar esse carbono. E, além disso, para transformar esse aço num aço mais sustentável, mais ecológico, né, esse ferro gusa, é misturado com sucata, tá? E ainda com calcário. Né? Esse calcário vai ajudar, né, assim como na fase anterior, a remover melhor, né, alguma impureza que ainda tenha ficado. Tá? Essa mistura aqui, né, esse refino do ferro gusa, transformando em aço, vai para esse tambor, tá? Que chama de conversor, né? Onde faz esse refino. E aqui tem uma ilustração, né? Desse baldinho aqui, desse cadinho gigante, tá? Despejando o ferro gusa, né? Ainda liquefeito, tá? O ferro aqui não está sólido, ele ainda liquefeito nesse conversor. O oxigênio de alta pureza, numa velocidade supersônica, é introduzido lá naquele conversor e isso ajuda, né, a oxidar o carbono, ou seja, a queimar esse carbono, diminuindo, né, o teor de carbono dessa liga metálica. E as impurezas, né, alguma impureza que ainda reste no ferro fundido, tá, que não tenha sido retirado pela primeira carga de calcário, pode então ser removido nessa segunda carga de calcário. Então, depois desse processo, o aço já refinado, com menor teor de carbono, é despejado em lingoteiras, que são moldes, tá? É despejado em moldes, e aí, né, dependendo da finalidade da indústria, você já tem um perfil metálico, tá? Uma peça estrutural, ou então você vai ter, né, um produto intermediário. Geralmente são rolos de chapas, tá? Que depois vão ser transformados por outras indústrias. Então, no geral, ou você forma perfis, né, já o perfil estrutural, ou então você vai formar chapas de aço, né, na forma de rolo. Tá? Então, dando seguimento, né, a partir daí, né, dessas lingoteiras, o aço passa pelo processo de laminação, né, onde vai ser transformado em um perfil estrutural, já que tem algumas seções, ou então uma chapa de aço, como eu falei anteriormente. Aqui tem um vídeo no YouTube, né, falando sobre
esse processo, tá? De produção do aço e também transformação em perfis, tá? Aqui dá uma foto, né? Essa foto é de uma fábrica da ArcelorMittal. E aqui é o aço, tá? Ele está sólido, mas ainda está numa temperatura muito alta, em torno de 900 graus, se eu não me engano. Por isso ele tem essa cor incandescente. Então fica aí a sugestão de vídeo para vocês assistirem no YouTube. Então, sobre algumas vantagens do aço, né? Grande resistência a esforços mecânicos. Então, essa é uma das principais vantagens em relação ao aço. Nós vimos anteriormente que, né, o aço, a menor resistência é acima de 200 megapascal, né? Enquanto que o concreto, a resistência média do concreto vai ter um pouquinho mais na frente, né, em torno de 20 megapascal, 25 megapascal, ou seja, o aço é 10 vezes mais resistente do que o concreto. Resultado disso, os elementos estruturais em aço, comparados com o concreto, vão ter menor dimensão, né? Então, as vigas têm em torno de 60% da altura de concreto, tá? Com, né, elementos de menores dimensões, você reduz o peso total da estrutura. Então, estima-se, né, que uma estrutura de aço seja 6 vezes mais leve do que uma estrutura de concreto armado, tá? Que resulta em fundações mais baratas. Quando vocês começarem a construir, vão ver que fundação é uma coisa cara. Então, quanto mais leve a fundação, melhor. Então, aqui tem uma figurinha esquemática, né, para mostrar que uma determinada viga, um determinado pilar, né, com o mesmo carregamento, mesmos apoios, se for de concreto, vai ter essa dimensão para a viga e vai ter uma dimensão bem menor para o pilar de aço, tá? Perdão. Então, aqui, nesse exemplo aqui, de concreto, eu tenho uma viga de 70 centímetros de altura e aqui para aço, eu vou ter uma viga com 30 centímetros de altura. Veja só, teve redução de 40 centímetros. Tá? Para um pilar, nesse esqueminha aqui comparativo, de concreto tem um pilar de 30 por 30 e metálico, né, eu tenho, no mínimo, 50% de redução da seção, tá? 15 por 15. Por que eu digo no mínimo? Porque a gente está falando só das seções externas, o aço ainda é vazado, tá? Então, reduzindo ainda mais essa seção transversal. Aqui tem um comparativo, tá? De tensões, né? Aço, como eu falei para vocês anteriormente, né? O menor aço estrutural tem 250 megapascal. Então, essa tabelinha aqui é um pouco conservadora, né? Mas, para ser conservador, comparando a resistência do aço concreto e madeira, tá? A gente tem, né, 150 MPa do aço e 25 da madeira, ou do concreto, perdão. Então, o aço, né, infinitamente superior ao concreto. Quando a gente trabalha a resistência à tração, isso ainda é muito, né, maior, porque o aço vai ter a mesma resistência, tanto à tração quanto à compressão. Já o concreto não, ó. O concreto ele tem uma péssima resistência à tração. Tanto que em estruturas de concreto, a gente não vai ter concreto simples, sempre vai ter o concreto armado, ou seja, o concreto reforçado com barras de aço, tá? Para suprir essa deficiência da resistência à tração. Algumas outras vantagens do aço, né? Então, no cálculo estrutural, a gente sempre tenta, né, simular a estrutura real. Então, quando você faz um cálculo de estrutura, você nunca não consegue, né, representar a estrutura tal qual como é. A gente utiliza modelos matemáticos para tentar, né, representar aquela estrutura. O próprio nome já diz, né, modelo matemático, ou seja, uma tentativa de representar. No caso do aço, essa representação é mais fiel, é mais próxima da realidade, tá? Então, essa é uma outra vantagem do aço, o modelo teórico, tá? O modelo computacional, o modelo matemático é muito mais próximo, né, do modelo real, tá? Então, aqui tem um esqueminha estrutural, né? Um modelo estrutural, você consegue executar tal qual você está vendo aqui, né? Tal qual está essa modelagem.
né? Em outras palavras, numa ligação entre viga e pilar, né, pode ser adotado como articulado e poderá ser perfeitamente executado, né, como uma ligação articulada, como uma rotulada. No caso de uma ligação de concreto, né, muitas vezes você adota um vínculo, mas é difícil quando você executa, né, você conseguir, né, na execução, representar fielmente aquele modelo teórico. Né? Isso é mais fácil na estrutura metálica. Né? Ainda seguindo esse parâmetro, né, essa vantagem do modelo teórico do comportamento real, então a gente consegue, né, modelar essa estrutura e executar, né, no formato que ela realmente vai ficar. Tá? Ou seja, né, quando você executa uma estrutura metálica, você já consegue perceber o modelo teórico que está por trás disso. Aquela ligação é engastada, é rotulado, né, qual é o comprimento de flambagem, então tudo isso, né, é facilitado na estrutura metálica. Então aqui tem uma representação disso, tá? É uma torre em Dubai, chama Capital Gate. Aqui tem uma maquete dela, tá? Mas executada é bem parecido com isso. E aqui tem um modelo matemático, tá? Computacional, um software que chama de Tekla, tá? Então, é bem próximo às duas coisas, né? Não só a maquete em si, mas, né, o modelo matemático é muito próximo daquilo que foi executado. Confiabilidade do material, né, essa é outra grande vantagem em relação ao concreto. O concreto ainda hoje é uma mistura um pouco artesanal. Tá? Mesmo que você use uma betoneira na obra, mesmo que você, né, utilize, né, um concreto usinado, você ainda tem uma mistura muito artesanal, né, de pedra, areia, cimento, água. Então, você tem ainda uma grande imprecisão das suas características. Né? Não é um material tão confiável quanto comparado ao aço, que você tem ali um material totalmente industrializado. Tá? Então, tem um alto controle de qualidade. É um sistema pré-fabricado, né? Então, tem aquele controle tanto na qualidade do material em si, quanto na estrutura. Então, geralmente, a estrutura de concreto armado, você tem um concreto moldado em loco, tá? Já na estrutura metálica, toda a estrutura, né, pelo menos nas grandes empresas, tá, é feito dentro de uma fábrica. Aqui ilustra o processo de pintura, né, até a pintura, né, algumas vezes automatizada, quando não. Né, mesmo manual, você tem uma qualidade infinitamente maior, né, porque é feita em fábrica. Tá? Se vocês forem no canteiro de obras, né, quando vocês verem uma pessoa assim, no canteiro de obras, tá, pintando uma coisa assim, me avisem, que eu quero lá registrar, porque eu confesso que eu nunca vi. Tá? Nem nessa época dessa pandemia, né, eu não vi ninguém tão protegido assim para pintar algo numa obra. Tá? Numa fábrica, isso aqui é comum. Né? Dificilmente você vai ver alguém sem essa proteção, né? E essa proteção, além disso, né, além da proteção do operador, indica que tem um rigor muito grande no processo construtivo. Tá? Então, o sistema pré-fabricado tem um rigor muito grande, porque é feito dentro do ambiente controlado de uma fábrica. As dimensões da peça são precisas. Tá? Então, no concreto, aqui no texto está sendo conservador, né, erros de 1 centímetro. Na verdade, na execução de obra, você tem erros até maiores. Tá? A gente acaba, né, deixando passar. Tá? Por norma, é isso daqui, mas na prática, a gente acaba aceitando alguns erros, né, maiores, tá? Em torno de 2, 3, né, dependendo da peça, 4 centímetros, enfim, né, erros maiores. No aço, a tolerância é bem menor, né, 5 milímetros. E isso se replica também na obra, tá? Não é só algo teórico, né? Porque tudo é feito nas grandes empresas, né? Os cortes são, a maioria, são feitos por CNC, né? Ou seja, são controlados por computador, tá? Então, você tem uma dimensão muito precisa, né? E para encaixar lá na obra, você precisa também ter uma precisão, né?
precisa ter uma precisão, é meio redundante, mas, né, é necessária essa precisão, senão as peças não se encaixam. Você vai ter um corte preciso no computador, se não for preciso na montagem lá na obra, as peças não vão se encaixar. Então, você necessita dessa precisão elevada. Outra vantagem, como nós vimos um pouco antes, dentro do processo construtivo de produção do aço, o aço é reciclável. Tá? Então, se você tem uma estrutura que vai desmontar, você pode, né, pegar essa estrutura e vender como sucata, que o aço ele vai entrar dentro do processo produtivo novamente e vai ser reciclado. Então, por isso que a gente chama, né, que o aço é um material sustentável, porque ele é 100% reciclável e reciclável infinitas vezes. Você pode pegar uma peça, reciclar, depois pegou o mesmo aço produzido dessa peça, reciclar de novo e assim infinitas vezes, tá? Por isso que a gente disse que o aço, né, apesar da degradação ambiental causada pela extração, né, pela produção de minério de ferro, a estrutura metálica a gente disse que é uma estrutura sustentável quando comparado com o concreto armado. Tá? O concreto, infelizmente, você só consegue, né, reciclar um pequeno percentual. Outra vantagem, né, usos em reformas e ampliações. Então, é muito mais fácil você fazer um reforço estrutural com perfil metálico. Tá? Então, geralmente, quando você tem, né, quando quer fazer um retrofit numa edificação antiga, ou quando quer fazer um reforço por conta de uma patologia, né, o aço é um material mais indicado, porque é mais fácil de trabalhar, é mais discreto na estrutura, tá? E possibilita aí usos, né, infinitos, tá? Então, através da soldagem de chapas, vigas, pilares, né, é possível reforçar com facilidades, permitindo tanto aumentar o vão quanto aumentar a carga. Uma das maiores desvantagens do aço, né, é a questão da corrosão. Né? Mas lembro para vocês que a corrosão ela ocorre se a peça não for, né, bem projetada, bem executada e bem pintada. Tá? Então, existe os métodos corretos de você projetar, executar e pintar, ou seja, proteger, e também é necessária a manutenção. Muitas vezes não se faz a manutenção, né, e acha que a peça vai durar eternamente sem qualquer manutenção. Isso não é verdade. Tá? Então, tem essa desvantagem quando não é bem tratado. Se o aço for bem tratado e bem mantido, a corrosão não vai ser um problema. Mas eis aqui, né, quando ela ocorre, o problema que ela gera, tá? Ela vai, né, literalmente transformar em pó a sua estrutura. Tá? Então, toda essa estrutura aqui, né, pode virar pó, né, decorrente dessa desfragmentação gerada pela corrosão. Né? Corrosão é a oxidação do ferro, então aqui a gente tem ferro metálico, ele tenta voltar àquela forma natural, né, de óxido de ferro. Tá? E aí, né, essa camada é desagregante, então ele vai virando como se fosse uma poeira, né, vai esfarelando o ferro. Tá? E quanto maior essa perda de material, tá? Menos resistente se torna, até o ponto da sua estrutura não suportar mais as cargas e vir a ruína. Né? Dependendo do local, né, esse processo pode ser mais severo ou, né, menos severo. Aqui no texto tem algumas informações. Tá? Em Brasília, num ambiente seco, né, a perda de massa é pequena, né, 9 microgramas, tá? Micrômetros, tá? De espessura, né? E em outros locais mais agressivos, né, 170 micrômetros de espessura por ano, tá? Então, isso aí ao longo de 10, 20, 30 anos, acaba se transformando em muita coisa, já que os elementos de aço são muito esbeltos, tá? Então, por isso tem que se fazer a maneira correta, né, e manter a estrutura. E outro ponto que é considerado uma desvantagem do aço é o alto custo inicial. Né? Aqui eu falo considerado porque muitas vezes a comparação é feita só do estrutura aço, estrutura concreto. Então, quando você compara realmente só estrutura com estrutura, o aço é mais caro.
só que ele gera outros benefícios para você, tá? E esses outros benefícios acabam, né, compensando. Eu vou fazer um comparativo, você construir uma casa com energia solar e sem energia solar. O preço da construção em si, com energia solar, é mais caro. Você vai ter que pagar pelos painéis. Só que a economia desses painéis solares, ao longo da vida útil da casa, supere muito, né, o custo do painel. Ou seja, essa casa com painel solar, ao longo da sua vida útil, é muito mais barato do que essa outra sem painel solar. Assim, também a construção metálica, tá? Se você aproveitar todas as vantagens do aço, a construção, no geral, vai ser mais barata, pode ser mais barata do que a de concreto. Né? Aqui tem um comparativo, né? A estrutura em si, né? A estrutura convencional seria o concreto em loco, custa em torno de 19% da obra. Tá? A estrutura em aço, só o aço, vai custar 29% da obra. Aqui nesse comparativo, 10% a mais. Tá? Só que o aço gera outras vantagens. Tá? Então, por exemplo, aqui está reduzindo a manutenção do canteiro, está reduzindo o custo com alvenaria e revestimento, enfim, né? A estrutura metálica pode favorecer outras reduções, se você souber aproveitar todos os benefícios do material.